A verdade absoluta precisa existir. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de filosofia, a respeito de argumentação e a respeito de lógica. Não vou falar muito de economia ou política nesse vídeo, porque eu estou aqui para falar a respeito dessa frase que eu tenho ouvido muito desde muito jovem e que eu vejo se repetindo esse argumento que do meu ponto de vista é bastante falho, e eu vou demonstrar o porquê, de definir que não existe verdade absoluta. Ao afirmar que não existe verdade absoluta, você entra em contradição. Por que você entra em contradição? Deixa eu me explicar. Você entra em contradição porque, ao você afirmar que não existe verdade absoluta, você está considerando que a sua afirmação é uma verdade absoluta. Porque se não o fosse, você não faria essa afirmação. Então, você entra em contradição porque se você diz que não existe verdade absoluta e a frase que você está falando é uma verdade absoluta, você define ela como uma verdade absoluta, você entra em contradição e você está cometendo uma contradição. E a respeito disso, tem mais coisas a acrescentar, né? Isso é a forma mais fácil de desmontar essa linha argumentativa, essa máxima, essa verdade universal que diz que não existe verdade universal e ela é contraditória, mas existem outras coisas que eu poderia apontar e considerar a respeito dessa frase, desse argumento, dessa coisa. Nós só conseguimos entender o mundo a partir de dois conceitos básicos, que é casualidade e teleologia. As pessoas só conseguem atuar e a mente humana só funciona considerando esses dois sistemas diferentes e como eles são interligados e coisas nesse sentido. Primeiro eu vou explicar o que é casualidade. Casualidade é acreditar que as coisas têm uma causa, que as coisas são causadas por algo. Então, é acreditar que tudo que nós encontramos hoje em dia, tudo que nós vemos é causado por algo. É acreditar, por exemplo, que esse violão foi causado por alguém que quis construí-lo e que essa pessoa que quis construí-lo foi causada por outra pessoa que teve ela como filho e essa pessoa foi causada por outra e essa outra pessoa causou outras coisas e é acreditar que coisas causam outras. Então a ciência é isso, é analisar por que determinadas coisas acontecem e tentar identificar uma causa para isso. Então, a lógica humana é essa tentativa de explicar por que as coisas acontecem da forma que acontecem. Então, isso é a ciência, é buscar alcançar soluções lógicas para os fenômenos e tentar entender por que eles acontecem, como eles acontecem e o que eles causam e coisas nesse sentido. E teleologia é acreditar que as coisas têm fins últimos. É uma questão mais longa, mais distante, e às vezes que escapa do escopo da ciência e alcança, por exemplo, o escopo da religião. Acreditar que tudo foi criado por um criador e que as coisas são da forma que são porque elas têm um propósito e a sua vida tem um propósito e coisas nesse sentido. Nós só conseguimos entender o mundo a partir desses dois conceitos. E dizer que não existe verdade absoluta é destruir esses conceitos. Porque se você acredita que não tem verdade absoluta, você acredita que as coisas não têm necessariamente uma causa específica, que as coisas não acontecem de uma forma processual e de uma forma lógica. É acreditar que, por exemplo, se você tiver uma chama e você colocar um fósforo em cima, pode acender ou pode não acender o fósforo. Mesmo estando no mesmo estado, com o mesmo um fósforo com a mesma com todas as variáveis iguais. Um fósforo igual, com uma chama igual, num tempo igual, com um vento igual e uma pressão igual. E você acreditar que às vezes vai acender o fósforo e às vezes não vai acender o fósforo. Ou vai acender o fósforo ou não vai. E acreditar que não existe verdade absoluta é acreditar que nada acontece de forma lógica. E é impossível para o ser humano compreender a vida dessa forma. Por quê? Porque se nós só entendemos a partir desses dois princípios, é impossível para a mente humana conceber algo diferente disso. É impossível conceber um mundo
em que as coisas não têm causa e que as consequências são completamente aleatórias e que não se pode explicar nada porque tudo é completamente inconstante ou inexplicável. E é impossível para qualquer ser humano, em suas capacidades mentais plenas, imaginar algo desse nível. Imaginar ter uma abstração tão grande é impossível. É, isso é uma questão que é muito bem trazida no livro de no livro de Mises, Ação Humana, eu sempre confundo o Ação Humana com a Ética e Economia da Propriedade Privada. Por algum motivo eu sempre confundo esses dois livros. Mas enfim, no Ação Humana, Mises fala a respeito disso. Ele fala a respeito das categorias da lógica e de como a mente humana funciona. E a partir disso ele deriva por que os seres humanos agem. Então, ele faz toda essa construção para poder trazer a praxeologia à tona, para poder explicar por que as pessoas agem de determinada forma. E uma coisa interessante que ele deriva a partir disso é por que as pessoas agem. As pessoas agem porque elas querem suprir um desconforto. Elas querem chegar a um nível de desconforto menor e elas acreditam que elas podem alcançar isso fazendo determinada ação. E se ela não age, é porque ela acredita que qualquer ação vai piorar o estado de satisfação dela. Então, as pessoas precisam entender. Na verdade, a mente humana precisa que as coisas façam sentido na casualidade, na teleologia, para que ela funcione. E ela precisa buscar esses fins últimos, no caso da teleologia, e buscar explicar fenômenos para entender o mundo. Se nós não buscarmos fazer isso, nós não conseguimos existir e nós não conseguimos agir, porque toda ação ela tem certo grau de incerteza, mas nós buscamos padrões. Nós sempre buscamos padrões de se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Então, a respeito disso, é necessário para o ser humano que exista verdades absolutas. É preciso que exista verdades absolutas e é preciso que nós acreditemos nelas, senão nós não podemos agir, nós não podemos existir como seres humanos. Nós precisamos perceber e encontrar padrões, sempre padrões de por que determinadas coisas acontecem e como fazer determinadas coisas, o modo de produzir determinadas coisas. E isso que gera também a economia. A economia é gerada nessa coisa de nós sabemos produzir determinada coisa, você sabe produzir determinada coisa, você produzir outra, e nós percebemos que é melhor que nós produzamos, cada um a sua coisa, e nós vamos trocar isso. Então, economia é isso, economia nasce disso, nasce de nós produzimos melhor, cada um produz melhor certa coisa, cada um é melhor em cada coisa, e nós fazemos trocas por meio dessa cooperação social e por meio dessa construção de civilização e de sociedade, nós alcançamos um grau superior de satisfação individual por fazer essas trocas. E é por isso que o mercado existe, é por isso que a economia existe. Eu falei que não ia falar de economia, mas acaba que esbarra nisso. E como canal de economia, é muito difícil eu não abordar algo nesse sentido. Então, é a partir da praxeologia, é a partir de entender a mente humana no sentido de por que nós agimos e como a lógica funciona, é que nós podemos derivar e estudar a economia de maneira correta, de maneira profunda. E não tão somente como a faculdade nos ensina, de que nós devemos aprender já oferta e demanda de vez e começar a aprender micro e macroeconomia junto, ou algo nesse sentido. E a macroeconomia é uma coisa muito longe do que nós devemos aprender no início. Nós devemos aprender no início praxeologia, depois microeconomia, e quem sabe macroeconomia. Nem todo mundo precisa saber macroeconomia, nem todo economista precisa saber macroeconomia. Porque assim, se você tiver um negócio pequeno, você precisa saber o básico, entendeu? Se você tem um negócio que não é uma multinacional, ou você tão somente trabalha em iniciativa privada, você não vai precisar muito de macroeconomia, você não vai precisar saber como o Estado destrói a economia e quais as justificativas do Estado para destruir a economia e como o Estado mente em determinados números. Você não precisa saber de tudo isso para poder ser um bom economista, para poder explicar, para poder entender o mecanismo de mercado. Você não precisa, você só precisa de microeconomia e você vai derivando as coisas
E a partir dessas derivações você alcança uma lógica mais avançada. Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Foi um vídeo sem roteiro, como sempre, e espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha me confundido muito, espero que eu tenha sido claro. Se os senhores têm alguma dúvida ou têm alguma coisa a dizer, pode deixar nos comentários, eu estou sempre lendo tudo. Se você discorda, você pode me xingar, você pode falar porque você discorda, e é isso. Tchau, tchau.